como que começou a doutrina das imagens dentro da Igreja Católica? Através de uma pedagogia. Pedagogia das imagens. A maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler e escrever, o que elas conseguiam visualizar é aquilo que elas conseguiam entender. Então, qual que foi o argumento? Vamos colocar imagens cristãs em vitrais, em quadros, enfim, para que as pessoas pudessem visualizar o processo do evangelho. Então, pintar desde Adão e Eva, o dilúvio e tal, a gente vê muito disso nas catacumbas de Roma. Sim, até hoje tem, né? A minha mãe, ela é catequista e às vezes, quando eu era criança, eu via, por exemplo, a crucificação de Cristo tem nos vitrais. Sim, próprio presépio. Era um tipo de pedagogia para ensinar a fé cristã através das figuras, como a gente faz com as crianças na escola dominical, os pequenininhos hoje em dia. Sim. Né? Qual que foi o problema disso aí? Foi se degenerando. Essas imagens que seriam apenas pedagógicas começaram a se tornar místicas. Aí juntou-se com a questão das relíquias dos mártires. A relíquia dos mártires produziu um monte de artefatos que caiu na devoção popular e mística como idolatria. Então, por exemplo, um osso lá do mártir e tal. Se você tivesse esse osso poderia fazer milagre. Se esse osso relasse alguma imagem, essa imagem, por esse contato, se tornava santa. Sacralizada. Então você poderia também tocar nessa imagem. Então nessa época, as catacumbas, elas forneceram, assim, foi a loja da idolatria. Então, dente dente de João Batista, leite de Maria, asa do Arcanjo Miguel, espinhos da coroa de Cristo, tudo isso aí surgiu. E quanto maior e mais antiga a relíquia, mais importante, mais poder tinha o bispo que detinha esses objetos. Aí começa uma idolatria densa. Começa. Por quê? Porque isso aí começa a ser relacionado com as imagens também. Aí começa a aparecer relatos de imagens milagrosas. A fulana de tal ressuscitou porque tocou na imagem. O outro foi curado porque tocou na imagem. E aí começou a se formar a imagem de Maria, imagem dos santos, imagem de Cristo, imagem da cruz. A transubstanciação, no século XII, uma beata muito rica da França mordeu a língua. E a hóstia ficou cheia de sangue. Aí começou a ideia de que a hóstia, o pão, viraria carne e o suco viraria sangue. Daí começa o mito. E mais lá na frente a Igreja Católica vai criar a doutrina da transubstanciação. E a missa cruenta, que todos os domingos, e o Paulo pode falar isso melhor, eles matam Jesus na missa. Ô Paulo, você pode, isso que o João falou... É osculário mesmo, tá? Você pode decorrer um pouquinho mais disso, dessa questão? Em que sentido que eles matam Cristo? Você fala numa questão simbólica? Você vê, quando você entra dentro de uma igreja evangélica e uma igreja católica, e você olha para frente, você vê uma diferença nítida dos espaços. Numa igreja evangélica você vê púlpito. Numa igreja católica você vê altar. Então mostra bem qual é a finalidade das duas. Né? Aqui se pega a palavra, aqui não. Aqui você tem um sacerdote que sacrifica. Sacrifica quem? Ele ajuda a sacrificar Jesus. Tá? Através do quê? Através de uma oração mística, onde Cristo, todas as missas, ele é como se ele morresse e transformasse em hóstia. O sangue, o corpo e o sangue se transformam em hóstia. O corpo se transforma em hóstia. E o sangue, engraçado que o sangue é só o padre que bebe. O fiel não bebe. Mas nem sempre foi assim. É hostulário, viu? Com H, hostulário. Tá aqui no... É um nome bonito para pôr no seu filho, João. Mas nem sempre foi assim. Tá? Os católicos bebiam do vinho e comiam do pão. Depois de um certo tempo, eu não me lembro agora o ano, que mudou. Eles só participam de um emblema só, que é a hóstia, o corpo. Mas a hóstia, ela se transforma de fato na mentalidade católica no corpo de Cristo. Tá? E ostensório, sangue... tá? Ostensório. Tô corrigindo aí, porque pode ser aquela palavra que eu disse, mas também ostensório. Onde coloca a hóstia. O ostensório é mais bonito. É que, ó. Galera,